Está no ar o programa Canal Aberto aqui pela PUC TV, canal 24, na NET, canal 22, na internet, na GVT, canal 324 e na Sky HD, também canal 324. Hoje nós vamos falar de política, mas vamos falar acima de tudo sobre criança e adolescente. Vamos falar da situação hoje da menoridade penal e outros assuntos relacionados, principalmente, como eu disse, às crianças e adolescentes do nosso estado e também do nosso Brasil. Para conversar conosco aqui no programa Canal Aberto, nós convidamos o deputado estadual do Solidariedade, Carlos Antônio, ele que é de Anápolis e presidente aí da comissão da criança e do adolescente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Comigo também o companheiro Ulisses Aécio, editor do Diário da Manhã. Deputado, um grande prazer receber o senhor aqui mais uma vez no programa Canal Aberto. Eu é que agradeço, João, Ulisses, por poder estar aqui e sempre que aqui venho me sinto contemplado. Está em casa, né? Aqui é a sua casa. Ulisses, boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador, e também para o nosso convidado, o deputado Carlos Antônio. Pois é, mas nós não vamos começar falando sobre a criança e adolescente, não. Vamos falar aqui como é que está sendo esse trabalho agora na Assembleia Legislativa, no segundo mandato, além da Comissão da Criança e do Adolescente, quais são os seus projetos aí que está aflorando para a população? Na verdade, nós temos uma causa a defender na Assembleia, que é essa causa da criança e adolescente. O que nos preocupou, e eu fiquei praticamente com a missão de representar a Assembleia nisso, quando surgiu aquelas notícias, né, lá de Cavalcante, né, que foi para o estado de Goiás muito ruim, trouxe um desgaste, porque foi preciso que a Câmara Federal fosse até Cavalcante, fizesse uma audiência pública e a Assembleia precisava dar uma resposta. Então nós chamamos a responsabilidade de propor uma CPI, instaurar essa CPI e estar com essa CPI em andamento. Essa é a minha responsabilidade, pelo menos até outubro, de representar bem a Assembleia em defesa do Estado, porque naquele momento a imagem de Goiás ficou abalada com aqueles casos de Cavalcante. A preocupação só para esclarecer aqui é o seguinte, o senhor é presidente da Comissão da Criança e Adolescente e também da CPI. Da CPI, da violação de direitos, que está apurando os casos de abuso sexual, adoção irregular e também trabalho infantil. Tá certo, fica à vontade, Ulisses. No caso de Cavalcante, geralmente a ideia que se tem é que toda CPI, toda comissão de investigação não dá em nada, ou seja, principalmente que se envolve pessoas ricas, pessoas assim, com certa influência, como é o caso lá de Cavalcante. Só acho que dessa vez vai dar alguma coisa, alguém vai ser punido, ou então vai ficar por isso. Ulisses, eu posso assegurar a você, nós conversamos, e eu quero aqui só destacar que, além de mim como presidente, nós temos também a delegada Adriana Costa como vice-presidente, nós temos como relatora da CPI a deputada Isaura Lemos, temos como membros titulares o deputado Jean, né, que é lá da cidade de Itaberaí, e ainda o Ligo TJ. O nosso discurso inicial, exatamente em cima disso que você colocou, porque toda a CPI, logo se pensa que não vai acontecer nada, mais um embromeixo, e nós mostramos que nós vamos buscar um resultado prático. E estamos buscando. A CPI ela não está se atendo a papéis, ela está realizando audiências. Visitamos recentemente o presidente do tribunal, e vou te dar um exemplo. Nós tínhamos 14 processos em condições de serem sentenciados lá em Cavalcante. 8 já foram, num trabalho que nós buscamos dar celeridade, então, ou seja, já tem um resultado prático disso. Nós também tivemos o compromisso do presidente do Tribunal de Justiça, o Toniobino, de que todos os processos que estejam no judiciário, que são atinentes a casos de abuso sexual, serão remetidos para a Justiça Plena, que é um programa do judiciário que dá celeridade a esses processos, ou seja, já é uma conquista prática da CPI em cima da punição daqueles que realmente são culpados. Por quê, João? Porque se discute é o quê? A questão da impunidade. Se comete o crime, nada acontece, ninguém vai para a cadeia, ninguém cumpre sentença, e era essa a nossa preocupação inicial. Bom, eu só quero esclarecer aqui para os nossos telespectadores, para você que está nos assistindo agora, o caso de Cavalcante. Cavalcante é uma cidade que nós temos aqui no estado de Goiás, cujo distrito vive os Calungas, né? Os Calungas são... e a maior concentração de quilombolas do país. Quilombolas do país. São pessoas que têm origem aí da era da escravidão, não é isso? E a maioria são negros e são os Calungas. O que estava acontecendo realmente
com os Calungas lá na cidade de Cavalcante, que é um distrito de Cavalcante, e lá foi estourado esse caso da pedofilia. Pessoas usavam as crianças lá desse distrito para uso sexual, pegavam as crianças para trabalhar, para estudar, e na prática abusavam dessas crianças. O que acontecia de fato? A pessoa ia lá na comunidade quilombola, buscava uma criança ou adolescente a partir dos 12 anos, levava para casa com o pretexto de que aquela criança estava indo para estudar na cidade. E ia, por consequência disso, ter toda uma assistência da família. Mas na prática não era isso que acontecia. O que acontecia? Primeiro, se praticava uma adoção irregular, porque ia se buscar uma criança lá e não se tinha um trâmite jurídico legal, então já é uma adoção irregular. E a partir do momento que a criança chega à família, ela assume os trabalhos da casa. Ou seja, já existe uma exploração do trabalho infantil. E à medida em que a criança ou adolescente vai se desenvolvendo, aumenta a cobiça. Nem sempre, mas às vezes acontecia o quê? Ou o filho da família, ou o chefe da família, ou alguém da família acabava abusando daquela criança. E aí? Que foi o que chamou a atenção. Me parece que tinha gente importante da cidade praticando esses atos. Um dos suspeitos, que figura, inclusive, já amplamente divulgado, é um vereador da cidade, né? Ele alega inocência, mas o delegado tem convicção de que ele é culpado, tanto é que já o indiciou, o processo já foi... o inquérito já foi remetido ao judiciário e a qualquer momento nós teremos a sentença deste. Esse caso de Cavalcante não é o único, existem outros, ou seja, a CPI não deve estar focada só nele. Existem outros emblemáticos? Olha, nós estamos assustados, nós fizemos uma programação de atuação da CPI, nós vamos ter 10 audiências públicas no estado, regionais, né? Já realizamos 4 e estamos, assim, assustados com o número de casos que estão chegando à CPI. Porque nessas audiências públicas, nós temos convocado os conselhos tutelares para que nos relate os casos dos seus municípios. Exemplo, não vou dizer pior, mas quase semelhante em termos de gravidade, nós temos a cidade de Rio Verde. Cidade de Rio Verde, só esse ano, foram, se não me falha a memória, né, 49 casos. Perceba, é um número excessivo. Né? 49 casos em 8 meses. A gente percebe que realmente o índice é muito alto. Tanto é que nós vamos dar uma atenção especial para a cidade de Rio Verde. Estivemos recentemente em Itaberaí. Itaberaí, para se ter uma ideia, só esse ano já tivemos 10 casos. Quer dizer, para uma cidade do tamanho de Itaberaí, a gente percebe que é um número excessivo. Ou seja, a CPI ela tem essa função de dar um basta, de chamar a atenção para o caso e a gente dá um basta nesse crescimento desse crime bárbaro que é o crime de abuso sexual. A capital, a região metropolitana, que tem uma conurbação maior, ou seja, um maior número de população, de habitantes, tem casos significativos? Nós não realizamos ainda, Ulisses, a audiência pública da região metropolitana. Vamos fazer uma audiência da região metropolitana e uma específica para Goiânia. Nós não temos números exatos. O que se ouve, né, são boatos. Eu prefiro esperar, mas acredito que nós vamos ter também surpresa na região metropolitana e até mesmo na capital. Agora, uma das maneiras de combater esse tipo de crime contra a criança e adolescente são os conselhos tutelares, né? E esses conselhos, como é que anda a situação desses conselhos tutelares aí pelo estado de Goiás? Melhorou bastante, né? O governo federal, né, distribuiu kits aí para praticamente boa parte dos municípios. O governo estadual, o governador Marconi Perillo, também foi sensível a essa causa, inclusive com a construção de sedes para os conselhos. Hoje a situação é bem melhor do que 2011. Não é ideal, porque ou quase nenhum prefeito gosta de investir no conselho tutelar. Embora a legislação ela seja bem clara, é responsabilidade do município a manutenção dos conselhos. Mas nós estamos com a ajuda do governo federal, do governo estadual e alguns prefeitos se sensibilizando, a situação é bem melhor. Hoje, o conselho tem condições de uma atuação, a gente já pode cobrar dos conselhos, porque já tem uma condição. Muito embora a gente saiba que aqui ou ali um conselho ainda está numa situação de dependência. Por exemplo, é a situação do Conselho de Goiânia. Vira e mexe a gente vê uma dificuldade dos conselheiros que são atuantes, que gostam de trabalhar e que nem sempre tem essa condição de fazê-lo. Mas aquele estado de penúria, falta de gasolina, falta de veículos, já não existe mais. Energia cortada, falta de sede, aluguel, já não existe mais não. Hoje, o Conselho Tutelar conta com um parceiro fundamental, que é o Ministério Público. Hoje o conselheiro já sabe, faltou algo, corre no Ministério Público. E a gente sabe o quanto que os prefeitos respeitam, temem, né,
Respeito ao crime, né? Tem medo. E acabam fazendo algo em função da pressão do Ministério Público. Agora, vocês foram, por exemplo, agora essa semana na cidade de Itaberaí, uma comissão, a CPI esteve lá. Agora, vocês vão, faz a reunião, faz a discussão e voltam. E o que fica lá na cidade, o que fica lá na região de positivo no combate realmente a esses crimes? Qual que é a importância da audiência pública, João e Ulisses? É que nós estamos fazendo um cruzamento extremamente importante que nunca foi feito antes, que é o quê? O número de casos existentes, os casos com inquérito abertos, os casos de inquérito remetidos ao judiciário e quantos estão sendo sentenciados. Né? Então, quando a gente faz esse cruzamento, a gente sabe, vem cá, conselho, teve esse caso aqui, por que não foi aberto o inquérito? Né? Aí vamos abrir o inquérito. Isso já aconteceu em 4 casos lá em Cavalcante. Está acontecendo também agora em Rio Verde. Porque quando o inquérito sequer é aberto, nós queremos saber por que não foi aberto. Quer dizer, se provoca uma abertura de inquérito. Vem cá, mas tem um caso, vou dar um exemplo para vocês em um município que aconteceu isso. Tem um caso de 2008 que o inquérito foi aberto e não foi concluído. Né? Se não foi concluído, por que não foi concluído? Nós precisamos que esse inquérito seja remetido ao judiciário para que ele possa ser sentenciado. Então, nesse cruzamento de dados, Ulisses, nós vamos fazer um trabalho importante, uma contribuição importante no combate ao abuso sexual. Agora, lá na cidade de Cavalcante, teve recentemente agora um atentado, deram uns tiros na casa do prefeito, parece que ele está até fora do município, está sob guarda de segurança, não sei qual que é a situação dele hoje. Tem alguma coisa a ver com esses crimes de pedofilia lá ou não? Não tem. Lá é uma situação de uma briga política que se arrasta há 2 anos. Né? O prefeito tem um conflito com a Câmara Municipal, houve uma situação de uma casinha que alguns vereadores chegaram a ser presos, depois caçaram o prefeito e ele voltou. Então existe uma briga política, muito intensa, né, política aí, que inclusive nós, quando conversamos com o juiz que responde pela comarca, que é o doutor Lucas Lagares, pedimos a ele, pedimos também ao prefeito, pedimos aos vereadores o quê? Que isso não atrapalhe os investimentos no município em políticas públicas que possam combater esses casos de abuso. Tanto é que nós conseguimos uma trégua aí, o prefeito vai apresentar uma lista de prioridades, a Câmara vai liberar uma suplementação para que haja investimento, prefeitos que têm dinheiro, mas não tem autorização da Câmara para gastar. Então, houve um compromisso da Câmara que vai liberar esse dinheiro para que se gaste nessa questão específica de políticas públicas voltadas no combate do caso de abuso. E, especificamente na casa dos tiros, né, há suspeita de muita coisa, menos de que haja envolvimento com esses casos de abuso. Quanto tempo vai durar essa CPI? Nós temos um prazo legal de 120 dias, nós, de uma maneira até inteligente, suspendemos os trabalhos no mês de julho, porque não daria para andar muita coisa, então nós pretendemos encerrar os trabalhos no final do mês de outubro, no tempo legal, nós não queremos prorrogar esse prazo. Nós teríamos, regimentalmente, uma possibilidade de prorrogar aí a CPI por mais 2 meses. Nós não queremos usar esse tempo para que a gente possa apresentar o relatório, que certamente será muito bem elaborado pela deputada Isara Lemos. Tá certo, vamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, na internet, também pela GVT, pela Sky, e você pode também assistir os programas através do Facebook, do YouTube, basta digitar lá João Silvestre da Silva, Ulisses AS, ou PUC TV, que você vai ter acesso a todos os programas Canal Aberto. Bom, falar sobre direito da criança e do adolescente é muito polêmico hoje, inclusive com essa alteração da lei aí, né, da menoridade penal. Na opinião do senhor, essa menoridade penal, baixando aí de 18 para 16 anos, vai contribuir para diminuir a criminalidade principalmente nessa área da criança e do adolescente? Olha, da maneira que o texto foi aprovado na Câmara e está já no Senado para ter aí a sua aprovação, eu acho que contribui. Se fosse uma maneira muito ampla, da maneira inicial que se pensou, eu acho que seria um prejuízo muito grande, principalmente para os adolescentes. Eu acho que o texto, ele contempla, mas ainda pode ser modificado no Senado. Eu não entendo, não posso concordar com a ideia de que o índice de criminalidade no Brasil, a responsabilidade é do menor.
eu não quero ver dessa maneira. Eu acho que nós temos outras situações que a gente poderia fazer. Mas é uma tentativa. Inicialmente eu era contra 100%, mas eu acho que se encontrou um equilíbrio na busca aí de uma tentativa de não ferir, né, ou não pular uma etapa do adolescente. O senhor até foi corajoso agora, porque o senhor colocou uma posição que muitos políticos não colocam, principalmente quem lida com a área dos direitos humanos, e que, no meu ponto de vista, quer proteger bandidos, que sejam bandidos menores de 16 anos. Bandidos, não deixa de ser bandido. Bandidos. O senhor acha, por exemplo, que vai ser aprovado no Senado? Eu acredito que vai. Eu tinha uma expectativa de que, se o texto ficasse muito mais rigoroso, né, se não se resumisse a crimes hediondos e uma série de situações que se criou através do projeto aprovado na Câmara, eu acho que teria muita dificuldade. Eu acho que a maneira que foi aprovado na Câmara, embora exista ainda uma tentativa, né, de mudar um pouco o cenário no Senado, mas eu acredito que vai passar. Eu tinha expectativa na Câmara. Eu acho que a Câmara se fez aí um apelo para que os estados pedissem aos seus deputados federais, porque precisava apenas de 19 votos. Né? 19 votos, além daqueles da primeira votação, né, do primeiro turno de votação, se tivesse 19 contra, o texto não passaria, mas passou. Eu acho que no Senado vai ser muito mais fácil. Deputado, o senhor não acha, por exemplo, que o presidente do Senado, Renan Calheiros, já colocou a opinião dele? Ele diz que é contra a redução da maioridade, ele prefere mudanças no ECA. O senhor ainda mesmo assim tem essa análise que pode ser aprovado lá? Eu acredito. Hoje mesmo eu estive em Brasília, nesta segunda-feira, conversei inclusive com a deputada Érica Cocai, e a opinião lá é de que no Senado vai passar, né? No Senado vai passar. Então, embora o governo faça um governo federal, faz um trabalho contra a aprovação, agora eu tenho que dar uma opinião, você chamou de coragem, eu acho que é avanço. Eu acho que da maneira que o texto ficou, contempla a sociedade, né? E é uma tentativa de inibir o crescimento de adolescentes migrarem para o crime. É uma situação tão complicada porque existe um estudo, eu estou perguntando, existe algum estudo que comprove que a maioria dos crimes são assim, entre 16 e 18 anos, por exemplo? Não, para se ter uma ideia, 0,5%, né? A participação de adolescentes. Mas o que não é só um crime violento que nesse momento tenta, né, se coibir, não. É a questão do tráfico, né? Que o menor é muito usado para essa questão do tráfico. Então eu percebo que a sociedade comprou a ideia de que o aumento da criminalidade passa pelo menor, né? Passa pelo menor de 18 anos. Por que disso? Né? E aí, nenhuma crítica velada, apenas uma citação. Porque, por exemplo, quando um crime que tem 4 adultos e um menor envolvido, a manchete está em cima do menor. E outra, deputado, é preciso ter coragem mesmo, justamente porque os políticos nossos parece que a única coisa que eles querem fazer na vida é só ganhar dinheiro, ou então praticar corrupção. A verdade é essa. O senhor mesmo é exemplo disso, já que o senhor colocou aqui, ou seja, que o senhor é favorável, inclusive, à aprovação. O que muitos políticos envolvidos na área de direitos humanos não colocam. E uma coisa interessante também, é bom colocar aqui, que o ECA tem 25 anos imutável, não é? Ou seja, completou, ou seja, já se tornou velho, adulto, ou seja, 25 anos, enquanto que os adolescentes, a política continua do mesmo jeito. E a violência, cada vez, ela graça mais no país. Pelo menos a reclamação da população. Mas é preciso ser dito, Ulisses, que desses 25 anos, apenas 5 realmente se lembra no Brasil que existe o ECA. Foi quando se comemorou o 20º aniversário, agora, né? Que eles começaram a vem cá, tem um estatuto aqui, tem uma lei que precisa ser cumprida, né? Precisamos executá-la, né? E essa tensão, então, nesse período de 5 anos, é que está dando uma vida para o ECA, porque de 20 anos, ou pelo menos em 20 anos de existência, uma única coisa foi feita, que foi a criação dos conselhos tutelares. Mais nada, absolutamente mais nada. E o ECA é muito mais amplo do que pura e simplesmente a instalação de um conselho tutelar. Agora, eu acho interessante, eu não sou nenhum estudioso da área, por exemplo, das drogas, né? Mas o que a gente tem notado, o telespectador, nosso amigo aí de casa também deve ter notado que o consumo de droga no Brasil é permitido. Todo mundo pode usar e carregar uma pequena porção de drogas. O sujeito usa a droga debaixo da ponte, ele não vai preso, ele usa a droga na casa dele, não vai preso. Em qualquer lugar você pode usar droga, pode carregar
até uma quantidade pequena, não é permitido por lei? Não, ainda não. Vai ser o STF. Existe uma certa, vamos dizer assim, um relaxamento por parte das autoridades então, em relação a isso. Mas vai ter para votação no STF agora. Pois é, a pessoa não vai presa. Se ele tiver com 2 cigarrinhos de maconha, estou fumando aqui, pronto, não vai preso, né? Porque para consumo próprio. Então, isso é que fomenta o tráfico. Porque a partir do momento que você pode usar, que você não vai ser preso por usar, evidentemente você vai comprar. E comprar de quem? Do traficante. Aí que entra uma incoerência muito grande, que eu acho, porque eu não sou contra nem a favor da liberação das drogas. Aliás, não me compete a isso, né? Eu sou contra as drogas de qualquer maneira. Tanto legalizado ou não legalizado, eu sou contra. Eu acho que não deve ser usada. Agora, o que nós temos notado é que o cidadão está aí engalfiado, drogado, na ponte, parando o veículo, pedindo ajuda ali. Semáforo, a gente sabe, no semáforo, sabe que aquelas moedinhas ali é para usar, para comprar o chamado crack, né? E o traficante está por ali, né? Observando ele. A hora que ele pegou R$5, vai lá, passa a pedrinha para ele e pega o dinheiro. Eu não sei qual que seria a solução. Eu acho que é um estudo que tem que ser feito, tem que ser coerente, porque a gente nota que quem fuma não tem punição, quem usa o crack não tem punição, a não ser a própria morte que vai pegar mais cedo ou mais tarde, vai acabar ficando aí, né? Enquanto isso, o tráfico cada vez mais forte e comandando a criminalidade dentro do Brasil. Acho que a solução tem que ser achada uma solução para isso. Né? Inclusive o uso de crianças, né, deputado? De crianças. Vou dar um exemplo para vocês. Anápolis, acho que há um ano atrás, mais ou menos, uma criança de 5 anos, completamente drogada. 5 anos? 5 anos de idade. Né? Qual que foi a idade menor que o senhor já comprou? É de 5 anos. Que eu tive constatação foi de 5 anos. Isso foi através do pai ou da mãe? Que ele deve ter, da mãe, né? A mãe mãe estava drogada. Ou seja, tem mães aí que eu acho que mesmo grávida, ela já droga o seu bebê na barriga. Né? Porque ao usar uma pedra de crack, aquilo ali vai para a corrente sanguínea, fatalmente vai atingir o feto, a criança, dentro da sua barriga, na sua gestação, ainda no seu útero. Quer dizer, precisa ser solucionada essas questões, deputado. Na minha opinião, tem que achar um meio termo. A bebida alcoólica, quando eu era criança... Que é uma droga lícita. Uma droga lícita. Né? A gente via cidadão caindo pelas ruas, às vezes ia montar numa bicicleta ou num cavalo, caía porque estava bêbado. O bêbado é o mesmo que drogado. Você vê demais isso. Ainda existe. Só que ninguém preocupa com isso, porque ela é lícita, o governo recebe um bom dinheiro e a própria família, a própria sociedade contribui para que a pessoa não fique aí embriagado. Enquanto que a droga não, a droga está aí, todo mundo comprando, usando e... Eu vou te dar um exemplo aqui de uma situação. Todo mundo sabe que o cigarro causa o câncer. É verdade. O que o governo arrecada de impostos do cigarro, ele gasta 2 ou 3 vezes mais para a saúde da população. Pois é, mas que compensação é essa? Mas o cigarro tem um fator hoje, a própria sociedade, ela conseguiu unir-se contra o cigarro. Porque a conscientização... Houve uma redução, né? Não, você vai num restaurante hoje, se o sujeito estiver fumando ali, logo o garçom fala para ele que não pode. Você chega no ônibus, não pode fumar, no avião não pode fumar. Há pouco tempo atrás... O cerco está fechando. Não, o avião tinha o lado do fumante e o não fumante. Hoje, eliminaram. Nos bares, todo lugar era assim. Então, e com a droga aconteceu o contrário. Com a droga antes, o cidadão, para fumar um cigarro de maconha, ele se escondia. Né? Para usar, então, outra droga, era muito escondido. Hoje é o contrário. Hoje todo mundo acha normal encontrar alguém usando droga em algum lugar. E o governo não arrecada nada. Vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Hoje nós estamos conversando com o deputado estadual Carlos Antônio. Ele é do Solidariedade. Se vir a janela, o senhor pula ou fica lá no mesmo cantinho? Não, eu permaneço no Solidariedade. Acho que estou muito bem no partido. Um partido que atende a minha expectativa de prática política, primeiro por não pressionar, primeiro por deixar
a liberdade de expressão, a liberdade de atuação, que eu acho importante. Eu acho que o político que é preso a determinadas ideologias, ele fica muito fixado naquilo, né? E quando um partido te dá uma liberdade de atuação, eu acho que você produz muito mais. O senhor, inclusive, apoiou na eleição passada, me parece, o candidato adversário da base do Marcondes Perillo. Exatamente, até porque o Solidariedade indicou na chapa liderada pelo Íris o vice, que na época o deputado federal Armando Virgílio. Certo. E hoje, como é que está a situação do senhor lá em Anápolis? É pré-candidato? Vai para a disputa mesmo? Eu estou me preparando para isso, eu quero participar de uma maneira muito ativa do processo sucessório em Anápolis. Hoje a gente surge como uma liderança política por uma reeleição com crescimento de votação. Eu fui eleito com 17 mil votos, saltei para 28 mil, fui o único deputado eleito pela cidade, com crescimento de voto dentro da cidade, fui o mais votado, o que não fui na primeira eleição, quer dizer, houve uma aceitação do nosso mandato. Então nós estamos nos preparando, né, buscando conhecimento, mostrando para a cidade que nós temos condições de ser gestor, porque uma coisa é ser legislativo, uma coisa é ser, né, deputado estadual, outra é assumir o executivo. E essa é a minha preocupação. Se isso de fato acontecer, ou seja, o momento for bom politicamente, a imagem estiver boa e a própria população reconhecer em mim um gestor, eu estarei pronto para enfrentar o pleito. Uma das críticas que se faz em relação ao legislador, ao deputado, quando ele procura se candidatar ao executivo, é a falta de experiência administrativa. O senhor concorda com essa análise? Ou o senhor acha que ela é um pouco, vamos dizer assim, estreita demais? Ou seja, a pessoa não precisa ter a experiência administrativa, ou seja, ser um bom legislador, conhecedor da sua cidade é o suficiente para... Eu entendo, Ulisses, que o conhecimento é a base de tudo. Você não pode se propor a ser algo se você não tem conhecimento daquilo. Eu hoje entendo muito bem de ser deputado estadual. Então eu preciso desse conhecimento e estou trabalhando para isso. Só para você ter uma ideia, eu estou fazendo um curso de gestão de RH, vou fazer uma especialização em gestão de pessoas, porque eu entendo que o administrador, ele não é gestor de prédios, ele é gestor de pessoas. Então ele precisa entender qual é o sentimento das pessoas para ele poder contemplá-las e ter aí uma aceitação da população. Então eu estou me preparando para isso. Para você ter uma ideia, estou visitando cidades do mesmo porte de Anápolis, com um desenvolvimento um pouco acima, caso de Joinville, o caso de Uberlândia, né, o caso de outras cidades, inclusive do Rio Grande do Sul, para ver o que se pratica lá e que pode perfeitamente ser aplicado no município de Anápolis. Agora, interessante é que o Carlos Antônio, ele se preparou bem, foi vereador, né? Como vereador, o vereador, quando ele realmente dedica ao mandato, ele conhece todas as temáticas da administração municipal, até porque todas as contas do prefeito passam ali pela Câmara Municipal e também a legislação do município já tem um grande conhecimento. Isso é um fator positivo. Conversei recentemente com um deputado, que não é o nosso Jean, viu? O Jean já é o gestor, porque quando eu falo deputado, eu só converso com o Jean. Não, o Jean, ele é um gestor, ele já foi diretor lá da Goiás Fomento, ele tem uma experiência muito grande. Mas conversando com outro deputado, ele falou, olha, se eu tivesse sido vereador, o meu mandato seria melhor, porque eu traria da Câmara Municipal uma experiência, eu já fui direto para a Assembleia Legislativa. Mas estou aprendendo e já aprendi muito e vou ser um bom deputado, foi o que ele me disse. Como eu disse, não é o Jean, que vai estar aqui na próxima semana, o deputado Jean gestor, como eu disse, e assim como você, a experiência de vereador, a experiência de 2 mandatos de deputado. Para administrar uma cidade igual a Anápolis, só depende de uma coisa, do voto, né? E o voto depende de uma estrutura partidária. O Solidariedade dá essa estrutura para você enfrentar uma eleição em Anápolis? Olha, o partido está consolidado, porque ele tem 3 vereadores, tem a mim, né, como representante da cidade, como deputado estadual, e o fato da gente surgir... Tem um federal também, né? No estado tem o federal, que é o Lucas Virgílio. Mas o fato do nosso nome surgir, né, com possibilidade de conquista da prefeitura, faz com que outros partidos venham. Partidos importantes, partidos que têm um peso político muito grande. Então, isso é que nos dá essa tranquilidade, que nós não vamos ter uma carreira solo. Nós poderemos surgir aí com partidos que realmente vão nos dar uma sustentação, e uma sustentação com possibilidade de conquista de vitória. Lá em Anápolis, caso a gente realmente seja candidato. Em Anápolis, o senhor está costurando, o Partido Solidariedade está costurando para viabilizar essa possível candidatura do senhor, pré-candidatura? Com certeza, Ulisses. Eu estou tendo essa preocupação muito grande. Só para você ter uma ideia, antes de vir
ao programa, eu tive 2 reuniões com partidos importantes no município de Anápolis, fechamos praticamente parceria para caminhar junto. O projeto pode ser decidido lá na frente, mas nós estamos decidindo uma caminhada juntos, uma decisão juntos, de 3 partidos em Anápolis, partidos que têm uma consolidação. Então, há essa preocupação da minha parte. E o melhor de tudo é o fato de que as pessoas estão vendo uma possibilidade de conquista de vitória. Porque se você não tiver também, você não atrai ninguém. Né? Aí você vai para uma carreira solo, pode ir até para um suicídio político, o que não é o meu caso, e não quero jamais ir para esse suicídio político. Agora, é provável a candidatura pelo PSDB do Baldi, né? O Alexandre Baldi, ele que é um deputado federal. O senhor acha que é importante ter 2 candidaturas de oposição ao prefeito, lá 2 candidaturas da base do governo lá em Anápolis? É importante isso? Até porque lá nós teremos segundo turno, né? Isso é importante, porque se não tiver uma candidatura, 2 candidaturas fortes, a eleição pode ser definida no primeiro turno. O que ocorre hoje, por exemplo, o Partido Governador, o PSDB, tem legitimado essa candidatura. Eu acho que é o momento do PSDB realmente lançar um nome forte, competitivo, que possa realmente buscar a prefeitura. Eu, como estou num bom momento, caso eu não decida por uma candidatura, vou decepcionar inclusive o meu eleitorado. Porque era o momento de lançar o nome, é momento de uma tentativa daqueles que me querem ver na prefeitura. Então, se eu disser não, eu vou estar certamente decepcionando muita gente. Eu acho que cabe, historicamente, João, respondendo diretamente a sua pergunta, Anápolis sempre teve 2 ou 3 candidaturas competitivas, né? Geralmente nós temos 5, 6 candidatos, mas competitivas 3, que é o cenário atual. Eu entendo que são competitivas o próprio prefeito João Gomes, por ter a máquina na mão, né? Ou o próprio PSDB, que é o partido do governador, que pode aglutinar alguns partidos da base, e eu, enquanto deputado estadual, pela situação de momento que a gente vive na cidade. Você considera a terceira via lá? Terceira via parece que é a última opção, né, João? Então eu prefiro não usar esse termo, né? Eu prefiro não usar esse termo. A primeira via, então, vamos lá, vamos colocar o senhor, vamos valorizar o senhor. A primeira via geralmente é a situação. Verdade, o senhor apoiou o PT do Gomide, apoiou o PT também do João Gomes agora na última eleição. Correto. E agora vai para o embate contra ele. A possibilidade de ganhar, o senhor já vê aí que é sinal que ele não está fazendo uma boa administração lá? Na verdade, o que houve de transição entre o governo Gomide e o governo João Gomes, não dá para se fazer uma avaliação. Talvez essa lacuna aí é que permita que outros candidatos vejam a possibilidade de vitória. É claro que é fato, Antônio Gomide fez uma ótima administração, o João Gomes foi o seu vice, né? Tem as dificuldades do momento atual do país. Continuou bem? Continuou bem? E teve dificuldade financeira para continuar bem, né? Eu vejo dessa maneira. Ele pegou um momento de crise, o governo federal já não tinha condição de repasse de emenda, a própria arrecadação do município não continuou a sua tendência de crescimento, aí você tem que dar reajuste de servidores, você tem que aumentar os investimentos na saúde, na educação, e você acaba praticamente ficando sem margem para outros investimentos. E aí, evidentemente, uma administração que não tem investimentos a olhos vistos, a população acaba vendo de uma maneira diferente. Anápolis é uma cidade não é tão simples, assim, é uma cidade grande, uma cidade aí que é a segunda, terceira, né? Hoje Anápolis é a terceira, em população é a terceira, em arrecadação é a segunda. A segunda. Então a situação lá não é assim tão fácil também de administrar, não. O senhor interessaria, vamos fazer essa pergunta para ele, claro. A gente já está terminando esse bloco, pode responder na outra. O senhor interessaria ser a prefeito pela cidade ter um maior número de habitantes, ou seja, pela quantidade de habitantes, ou pelo poder de arrecadação do município? Você vai me achar político na minha resposta, mas eu quero devolver à cidade de Anápolis tudo que ela me deu. Então, e eu vejo essa possibilidade de atender a população nos seus anseios, de fazer aquilo que a população espera de um gestor. Então, eu prefiro muito mais por esse lado. Se a cidade que eu estivesse radicado, que é o caso específico de Anápolis, não tivesse a população que tem Anápolis, se não tivesse a economia que tem, mas tivesse me dado tudo que Anápolis me deu, eu teria esse mesmo sentimento de querer ser prefeito. Olha, é uma situação tranquila até certo ponto, porque eu acho que em termos de pesquisas, lá em Anápolis ainda não há aquela definição, disparar um candidato fortíssimo, como já se fala aqui em Goiânia, né? E essa é a tendência de que Anápolis tenha uma eleição muito mais competitiva, com 3 candidatos
brigando ali, cabeça a cabeça, até o final do primeiro turno, né? Depois vão ficar 2 candidatos. Uma coisa é certa, né? Se as 3 candidaturas realmente forem competitivas, mais 3 que venham a ser candidatos, já fica certo logo na largada que a Anápolis terá o segundo turno. Isso é com certeza. 3 candidaturas. O quadro que está pintando hoje com o Baldi, com o Carlos Antônio e o prefeito João Gomes, eu acho que nós teremos segundo turno em Anápolis. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos conversando com o deputado estadual, ele que é do Solidariedade, Carlos Antônio, deputado único lá da cidade de Anápolis. Nós falamos sobre a política de Anápolis. Vamos falar um pouquinho de Goiânia, né, Goiânia, capital. Goiânia que teve uma mudança, pelo menos estratégica aí. O candidato do PSB, né, ele acabou, sem querer, chegando até a base do governador Marconi Perillo. Qual que é a sua opinião a respeito dessa filiação da Lúcia Vânia no PSB? É aquela velha versão que eu coloquei também anteriormente, ou seja, que ao sair do PSDB, Lúcia Vânia estaria abrindo também a possibilidade de ir para um partido que pudesse apoiar o governador Marconi Perillo, ou pelo menos fazer parte da sua base de apoio, para uma possível, quem sabe, até candidatura à presidência da República, não sei, não é? Você pega na solenidade, no dia da filiação de Lúcia Vânia no PSB, ou seja, Marconi Perillo, praticamente toda a cúpula do PSDB esteve presente, além dos partidos da base aliada, demonstrando claramente que não existe aquela divisão de partidos. E você sabe, forças antagônicas não levaria essa quantidade de pessoas a um mesmo endereço. Você que faz parte da base do governador, deputado, essa situação do Vanderlan Cardoso, ele foi muito crítico ao governo do estado de Goiás nas eleições passadas, chegou até a pegar carona em algumas críticas do Iris Rezende Machado aí com relação à mídia e outros, a CELG e outras críticas pesadas. Muita gente do PSDB, gente graúda, né, o Ulisses que teve inclusive aqui no programa, dizia que preferia que o Vanderlan ficasse lá em Senador Canedo. Agora ele veio para a base, enganjou no PPS, que é um partido do PSB, que é um partido que não era da base, passou para a base do governador Marconi Perillo. Isso fortalece o Vanderlan Cardoso nessa disputa aqui em Goiânia? Eu acho que o fato de se aliar à senadora Lúcia Vânia o fortalece. Isso eu não tenho dúvidas, eu acho que é um peso que faltava, né, para que ele realmente pudesse ter aí pelo menos a possibilidade real de entrar no pleito em Goiânia e com possibilidade de ganhar. Agora, essa questão da base, João e Ulisses, eu acho que é meio entre aspas aí. Eu acho que a coisa não é bem dessa maneira. Eu entendo assim, se ele está no PSB, o PSDB vai ter um candidato, correto? E esse candidato, ele vai querer ganhar a eleição, que seja o Jaime, que seja o delegado Valdir, o governo vai jogar nele. Não vai jogar no Vanderlan, pelo menos eu imagino isso, né? A não ser que mude o quadro e só o Vanderlan tenha condição de... Mas qual que é a análise que o senhor faz para mim, por exemplo, da presença do governador Marconi Perillo, da cúpula do PSDB, no dia na solenidade de filiação da Lúcia Vânia ao PSB? Eu faço Lúcia Vânia, inclusive, saiu do PSDB criticando, atirando, criticando a própria administração do governador Marconi Perillo, ou seja, não saiu ali, todos sabem que ela não saiu ali de forma proativa, ou seja, porque quis, por gosto pessoal, ou seja, mas sim por pressão política. Agora estava lá o governador sorrindo, conversando com o Vanderlan, Lúcia Vânia, ou seja, parece que estavam todos no mesmo partido, ou então na mesma base aliada. Olha, eu entendi da seguinte maneira. Primeiro, eu acho que o governador é extremamente grato à senadora Lúcia Vânia por terem caminhado juntos, em algum momento ela ter aberto, né, mão de algo em prol do próprio partido PSDB, e também não quer perdê-la, né? O governador, ele sabe mais do que ninguém, que a senadora Lúcia Vânia é um peso político no estado de Goiás. E certamente a ida dele lá não mirou 2016. Né? Mirou 2018. Você pode ter certeza absoluta. Então, se ele não vai, primeiro, demonstraria uma contrariedade e talvez até um rompimento dessa aliança que existiu entre o governador e a senadora Lúcia Vânia. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já viu a presença do governador Marconi Perillo em alguma solenidade de algum ex-membro do PSDB que saiu atirando, inclusive, afiliando a outro partido?
o peso, quero bater nessa tecla, o peso da senadora Lúcia Vânia, quando ela vai para um PSB, que já tem o Vanderlan Cardoso, e que na soma da união dos dois pode trazer uma preocupação, não apenas para 2016, eu acho que 2016 é uma situação à parte, né? É uma tentativa à parte, mas para 2018, então eu percebo aí que o governador foi inteligente. Aliás, o que não se pode negar do governador Marconi Perillo é a sua inteligência política, especialmente de saber articular. E ele foi muito bem na visita que ele fez, ele foi lá para ver a filiação da Lúcia Vânia. Em momento algum ele declarou qualquer tipo de simpatia pelo Vanderlan Cardoso. Eu acho que o Vanderlan pegou uma Lúcia Vânia que tem um grande peso, um partido que pode até ele não pegou, outro, né? Ele entrou. Ele pode até pegar, mas pegou foi carona, porque na verdade ela viria de qualquer maneira para o PSB. Mas ele perdeu, na minha opinião, ele perdeu o discurso para a disputa da eleição no município de Goiânia. Aquele discurso que ele tinha para poder falar do Jaime Ricon, para criticar o governo, ele perdeu esse discurso. E agora, ele vai criticar quem? O PT e o Paulo Garcia e o Íris? Ficou assim uma coisa meia complicada para ele ter discurso. Eu acho que no PSB, Lúcia Vânia ocupa um papel lá, vai ocupar o papel dela, não é? O Vanderlan tem um dele. Eu acho que a Lúcia Vânia não vai chegar lá e ofuscar o Vanderlan, até porque foi candidato ao governo algumas vezes, foi prefeito de Senador Canedo, uma cidade emergente aqui da região metropolitana, ou seja, tem a sua força como empresário, é um cara extremamente, assim, vamos dizer assim, articulado, organizado. A Lúcia Vânia tem os seus projetos políticos, já foi candidata a prefeita de Goiânia uma vez, ou seja, no meu ponto de vista, deixou o PSDB justamente para garantir a sua candidatura ao Senado em 2018, ou seja, numa das vagas ali, tranquilamente, então... Agora, esse fator aqui é só para você analisar. Eu acho que agora o Vanderlan Cardoso ele enterrou a possibilidade também de ser candidato ao governo do Estado, porque a base do governo já tem o candidato que é o vice-governador. Praticamente já está definido que o vice-governador vai assumir o governo, será candidato à reeleição e vai para o PSB, vindo o Wilber para o PP. Agora, eu quero perguntar a vocês o seguinte: como é que ficaria Vanderlan Cardoso? Porque, pelo que eu senti, Marconi Perillo, com essa relação que ele teve agora com a Lúcia Vânia, que é uma boa relação no PSB, deverá negociar com ela uma possibilidade de vice, né, para o PP, ou com o Vilmar Rocha, e negociar uma chapa forte. Nós teremos 2 vagas para o Senado na próxima eleição. Quer dizer, ele encampa ali a Lúcia Vânia, ou para vice, ou para disputar a reeleição, e faz uma articulação fortíssima. O Vanderlan Cardoso, se não ganhar a prefeitura, ficaria onde, na opinião de vocês, nessa chapa de 2018? Ele poderia surgir, pode surgir, e acho que aí é onde está a inteligência do governador Marconi Perillo de não romper com o PSB, porque ele vê uma possibilidade de aliança para 2018. Para 2018, né? Que seja uma vaga para a Lúcia Vânia. O que pode ser conversado? A Lúcia Vânia vai apoiar o Vanderlan para a Prefeitura de Goiânia. Se ele ganhar, ótimo, tem o seu cargo, vai tocar a sua gestão. Fez a parte Se não dela. tiver, ela já fez a sua contribuição para ele. Fez a parte. Aí a decisão para 2018 já não é mais dele, já é dela. Né? Se ele perder Goiânia também, adeus governo. Eu entendo que não tem força para ser candidato a governo. Não aí tem. Acabou. Agora, uma coisa também é bom a gente colocar o seguinte: o governador Marconi Perillo não colocou a filha de Lúcia Vânia, a economista Ana Carla Abrão, como secretária de Fazenda de graça, não. Logicamente que a gente sabe, tem tantos nomes aí, ele foi buscar um lá fora, parece que ela estava em São Paulo, no Rio de Janeiro, acho que em São Paulo, ou seja, colocou ela como secretária. Mas o governador então, alega que não é uma indicação política, ela é uma indicação técnica, né? Ela não está na conta da Lúcia Vânia. Tem vários técnicos por aí, tem 300 técnicos aí, foi pegar logo a filha da senadora Lúcia Vânia. Talvez porque eu entendi, pelo que eu vi o governo, pela declaração do governo, que ela já, além de ser uma técnica com a especialidade da área, ela tinha um trâmite muito importante com o Ministério da Fazenda e com o governo federal. Então ela teria as portas abertas lá para o governo do estado de Goiás. Eu acho que nisso ele acertou. Outra coisa que é interessante nessa situação é que
a Ana Carla Abrão, quietinha na Secretaria da Fazenda, foi uma boa secretária, bom que se diga, na minha opinião. E foi um fator positivo nessa relação entre o PSB e o PSDB também, nesse apoio que a Lúcia Vânia vai continuar dando, indo para o PSB e apoiando o governo do Estado, e agora com o Wilber, que ficava muito retraído no DEM. É bom lembrar que o Wilber Moraes é um senador, é um empresário, ele é um político, é um quadro bom, como diz na política, mas ficava retraído porque estava ali com o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado fazendo a política dele da maneira dele e o Wilber calado o tempo todo. Agora não, ele vem para o PP e é um quadro novo que vai reforçar a base do governo Marconi Perillo. Agora é bom falar também, né, João, que existe uma reengenharia política aí que não é aquela que antigamente PMDB, PT caminharam há muitos tempos juntos. Hoje não. Hoje existe divergência. PMDB, DEM, totalmente afastados. Hoje existe uma tendência que eles caminhem juntos. PT sozinho? Provavelmente o PT sozinho, até porque existe esses desgastes aí, ou seja, parece que virou um partido lazarento em relação às denúncias de corrupção do Mensalão, da Petrobras. BNDES provavelmente deve vir denúncias também, e aquela coisa do fundo de pensão, podem escrever aí, escuta isso, o Ulisses Aires falou. Fundo de pensão, provavelmente pode ser que surja também um grande escândalo, o maior de todos esses escândalos, porque envolve pessoas e entidades, instituições ligadas a aposentados, aposentadorias. Bom, nós analisamos aí a possibilidade do Vanderlan Cardoso, mas é bom lembrar que tem ainda na disputa, além do Jaime Ricon, tem o delegado Valdir, que se houver a janela, pode pular fora e ir para o PEN. Mas eu não acredito, eu acho que o governador vai passar a mão aí, vai coordenar e o Valdir acaba ficando no PSDB. Mas candidato, ele parece que ele não abre mão não, viu, João? Agora pode ser, né? O ano que vem a história é outra, né? Porque aí o partido é que vai definir quem vai ser. Eu só acho que a base tem um coordenador, e esse coordenador chama-se Marconi Perillo. O que ele definir vai ser o que vai acontecer o ano que vem. Deputado Carlos Antônio, mais uma vez, a vinda do senhor aqui agradeceu muito o nosso programa. Obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço, você sabe o carinho, a atenção, o respeito que eu tenho pelo seu trabalho, do Ulisses, por consequência, né, o trabalho de todos. Então, quando aqui venho, eu me sinto contemplado, acho que é uma prestação de contas, mesmo que seja através da minha opinião sobre assuntos, mas é uma prestação de contas a respeito daquilo que penso para a sociedade. Muito obrigado pelo convite. Tá certo, Ulisses. Mandar um abraço para o Wagner Pedro e para a Célia, lá na Vila Santa Helena. Eles são telespectadores assíduos do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Tá certo, Ulisses de Souza, obrigado pela audiência, Jonas Rocha, obrigado pela audiência, e a você, telespectador, os nossos agradecimentos e o convite. Na próxima segunda-feira, 22h30, estaremos aqui com mais um programa Canal Aberto. Até lá, obrigado pela sua audiência.